O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul entrou com uma ação contra o vereador Sandro Luiz Fantinel. O parlamentar fez pronunciamento na Câmara de Vereadores com declarações ofensivas aos baianos. A repórter Evne Araújo tem mais detalhes. Segundo a promotoria, o vereador não só feriu a dignidade dos nordestinos, mas incitou a população à prática de discriminação, preconceito e discurso de ódio contra esses brasileiros. O Ministério Público pede que Fantinel seja condenado à multa de R$300 mil por danos morais coletivos. O pronunciamento de Sandro Fantinel foi feito no dia 28 de fevereiro, após repercussão de uma operação que resgatou 207 trabalhadores em Bento Gonçalves, em situação análoga de escravo. Os trabalhadores eram de maioria vindos da Bahia e relataram ser mantidos presos, sem receber salários e sofrendo violência. O vereador atacou as vítimas. O pronunciamento do vereador de Caxias do Sul não foi o único caso de preconceito registrado nos últimos dias. Também no sul do país, um homem foi condenado pela justiça após postar na internet um anúncio de venda de escravo. Negro africano legítimo, único dono, bom estado de saúde, serviços, animais, transporte. Alguém precisa de um escravo? Baratinho, único dono. Segundo o autor, o anúncio seria uma brincadeira com um amigo, mas a postagem no site de vendas repercutiu nas redes sociais. Na denúncia apresentada à Justiça, o Ministério Público Federal afirmou que os crimes cometidos foram racismo e injúria racial contra todas as pessoas negras. O homem foi condenado, em decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a passar um ano prestando serviços comunitários à comunidade. O advogado Alisson Poça alerta que postagens na internet estão passíveis de punição severa quando algum crime é cometido. O ordenamento jurídico brasileiro possui inúmeras previsões, seja no campo criminal, como no campo do consumidor e na área civil, que visam proteger as pessoas nas relações digitais. Por mais que tenha acontecido pela internet, um contexto de comentários, a legislação ela se aplica assim. E ainda sobre esse assunto, condições degradantes e desrespeito ao trabalhador, hoje o Ministério Público do Trabalho divulgou mais um caso de trabalho análogo ao de escravo, desta vez em Pirangi, no interior de São Paulo. 32 trabalhadores foram encontrados em uma fazenda terceirizada de cana. De acordo com o MPT, as vítimas eram de 5 cidades diferentes de Minas Gerais e foram levadas em vans clandestinas para trabalhar no canavial. Agora, para falar mais sobre esse tipo de crime, eu converso ao vivo de forma remota com a Procuradora do Trabalho na Bahia, doutora Manuela Gedeon. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar pelo trabalho escravo, daqui a pouquinho eu quero resgatar também outras situações degradantes e formas de discriminação no trabalho. Mas começando com o trabalho escravo, hoje tivemos o caso de São Paulo, no fim de semana de Minas Gerais, na zona da Mata Mineira, semana passada retrasada no Sul. Enfim, são casos que estão vindo à tona e são mais comuns do que a gente imagina ainda em 2023, doutora. E quais são as características desse tipo de crime? Então, infelizmente, ainda é muito comum nós do MPT, juntamente com o Ministério do Trabalho, Emprego e outros órgãos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, periodicamente participamos de operações de trabalho escravo. E, sim, temos muitos resgates ainda hoje, em 2023, né? Mais de 130 anos da abolição da escravatura e ainda nos deparamos com situações de condição de trabalho análoga de escravos. Só em 2022 foram mais de 2.575 trabalhadores resgatados no trabalho escravo. Então, sim, infelizmente ainda é muito comum, faz parte do nosso dia a dia de trabalho, essas operações são periódicas, elas sempre estão ocorrendo e a gente ainda se depara com essas situações.
Doutora, no fim de semana, uma operação me chamou a atenção lá na zona da Mata Mineira, onde os trabalhadores eles tinham que pagar lá ao dono da fazenda um valor, ficavam devendo, né? Isso é muito comum, mas eles recebiam salários, cerca de 300 a 400 reais por mês, e ainda assim a decisão configura condições análogas a de escravo. Quais são os elementos desse crime? Mesmo recebendo um salário baixo, um valor mínimo ali, é trabalho escravo do mesmo jeito? É bom a gente ter em mente que essa definição do trabalho escravo, ela está prevista no artigo 149 do Código Penal. E esse artigo prevê 4 tipos de situação de trabalho escravo. Então, a gente tem o trabalho forçado, que é aquele trabalho escravo típico, onde existe uma interferência na liberdade de locomoção do trabalhador. Mas, para além disso, a gente tem outras formas, que é o trabalho em condição degradante, o trabalho por servidão por dívida, né, que é o caso que você citou, onde o empregado ele está numa situação de dívida porque ele é obrigado a consumir ali em mercadinhos locais com preços mais elevados, né, e por mais que ele receba salário, ele está gastando do valor do salário dele, comprometendo esse salário para se sustentar de forma básica, e no final ele deve mais ao empregador, e não consegue se desvencilhar dessa relação. Então, isso é tipo de condição de trabalho análogo de escravo, né? Servidão por dívida. A degradância, como é muito comum a gente encontrar também alojamentos precários, sem a mínima condição de higiene, de conforto, de segurança. Isso também caracteriza o trabalho escravo. E jornada exaustiva, né? Aquele trabalho de domingo a domingo, 14, 15 horas por dia, sem descanso, sem intervalo. Então, essas situações todas caracterizam a situação de trabalho escravo. Por mais que ele receba um salário, um valor qualquer, outras situações ali, naquele conjunto, caracterizam a situação prevista no artigo 149 do Código Penal. Doutora, quero aproveitar a senhora aqui para chamar a atenção para um caso que na última semana chamou a atenção e ganhou uma repercussão danada. Foi o caso do vereador no Sul, que ofendeu trabalhadores, inclusive do seu estado, baianos. O que configura a xenofobia? E a xenofobia está dentro, é uma discriminação também que a gente vê nas relações de trabalho, e discriminação essa combatida também pelos procuradores de trabalho, pelo MPT, não é isso? Sim, com certeza. O Ministério Público do Trabalho, ele tem como meta prioritária combater as discriminações na relação de trabalho. E a fala do vereador nada mais é do que um fomento à discriminação, né? Um fomento à discriminação de forma que há uma ofensa direta à Constituição, às leis, a normas internacionais, né? Além de ser uma fala que minimiza a situação do trabalho escravo, né? Culpabiliza a própria vítima, e uma fala totalmente preconceituosa que causou muita indignação, muita revolta, e que vai sofrer as consequências jurídicas e legais decorrentes. Então, o MPT já distribuiu essa denúncia e nós vamos apurar, dando esse enfoque a fomento da discriminação nas relações de trabalho. Rapidinho, para a gente finalizar, quais são os canais de denúncia? Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia através do site do MPT. Joga no Google MPT e vai encontrar o site. Lá vai ter um campo específico para fazer a denúncia. Essa denúncia pode ser anônima, sigilosa. Qualquer pessoa pode fazer, um membro da família, um parente, um vizinho que tenha ciência de algum caso de trabalho escravo. E é muito importante que essas denúncias sejam feitas, porque através dessas denúncias a gente consegue organizar as operações, as forças-tarefas de trabalho escravo e chegar até o lugar e a situação. Então, também podem ser feitas através dos canais do Disque 100, né? Ou diretamente para o Ministério do Trabalho também. Perfeito, doutora. Muito obrigada. Conversei ao vivo com a doutora Manuela Gedeon, que é a procuradora do Trabalho na Bahia. Obrigada mais uma vez. Boa tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde.